Minha diretora tentou me demitir com acusações falsas, humilhando-me na frente de toda a escola. Ela não imaginava que eu tinha gravado tudo e que sua própria arrogância seria sua queda. Trabalho há 15 anos como professor de história no Colégio São Francisco, uma escola particular de elite onde os pais pagam fortunas para que seus filhos tenham o melhor ensino. Durante todos esses anos, sempre mantive uma relação respeitosa com a direção, até a chegada da nova diretora, Patrícia Mendes. Patrícia chegou há 2 anos com a promessa de modernizar a escola. Na prática, isso significava cortar gastos, demitir professores experientes, que ganhavam mais, e contratar recém-formados por salários menores. Eu sabia que estava na mira dela desde o primeiro dia. O estupim aconteceu numa manhã de terça-feira. Eu estava explicando sobre a Segunda Guerra Mundial para minha turma do 9º ano quando Patrícia entrou na sala sem bater, interrompendo a aula. Professor Santos, disse ela em tom alto, para que todos ouvissem, preciso falar com o senhor. Agora. Os alunos me olharam com curiosidade. Tentei manter a compostura. Posso terminar a explicação? Faltam apenas 10 minutos. Não. É urgente. Ela cruzou os braços, claramente irritada. Pedi para os alunos lerem o capítulo seguinte e a acompanhei até o corredor. Foi então que ela soltou a bomba. Recebi uma denúncia grave sobre seu comportamento, disse ela, falando alto o suficiente para que outros professores ouvissem. Vários pais estão reclamando que você está fazendo comentários políticos inadequados em sala de aula. Meu sangue gelou. Isso é mentira. Eu sempre mantenho neutralidade política nas minhas aulas. Não é o que me relataram. Disseram que você criticou abertamente o governo atual e fez comentários tendenciosos sobre a economia. Ela estava mentindo descaradamente. Em 15 anos de carreira, sempre fui cuidadoso para manter minhas opiniões pessoais longe da sala de aula. Ensinava os fatos históricos e incentivava os alunos a formar suas próprias opiniões. Quais pais fizeram essa reclamação? Perguntei, tentando manter a calma. Não posso revelar. Mas foram várias famílias importantes da escola. Ela sorriu com satisfação. Considerando a gravidade da situação, você está suspenso das atividades até que possamos fazer uma investigação completa. O corredor parecia ter parado. Outros professores fingiam não estar prestando atenção, mas era óbvio que todos ouviam. Alunos espiavam pelas portas das salas. Era humilhante. Patrícia, isso é um absurdo. Você não pode me suspender baseada em acusações vagas e anônimas. Posso sim. E vou fazer mais que isso se necessário. Ela se aproximou, baixando a voz apenas o suficiente para parecer ameaçadora. Há muito tempo quero renovar o quadro de professores desta escola. Professores velhos, acomodados, que não acompanham os novos métodos de ensino. Foi aí que entendi. Não era sobre política. Era sobre dinheiro. Ela queria me demitir para contratar alguém mais barato, e estava usando essa desculpa ridícula como justificativa. Você tem até amanhã para apresentar sua defesa por escrito, continuou ela. E recomendo que pense seriamente em pedir demissão. Seria melhor para todos. Voltei para minha sala para pegar minhas coisas. Os alunos me olhavam com preocupação. Amanda, uma das melhores alunas da turma, levantou a mão timidamente. Professor, o que está acontecendo? Só um mal-entendido, Amanda. Voltem aos estudos. Mas por dentro, eu fervia de raiva. 15 anos de dedicação, de noites preparando aulas, de fins de semana corrigindo provas. Tudo jogado fora por causa da ganância de uma diretora que só pensava em números. Naquela noite, em casa, minha esposa Clara tentou me acalmar. Talvez seja um sinal, disse ela, servindo o jantar. Você sempre falou em abrir aquele curso preparatório. Não é sobre isso, Clara. É sobre justiça. Ela não pode fazer isso comigo. Com ninguém. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. No dia seguinte, cheguei à escola com minha defesa escrita, mas também com um pequeno gravador digital no bolso da camisa. Se Patrícia queria jogar sujo, eu jogaria também. A reunião estava marcada para as 14 horas, na sala da direção. Presentes, eu, Patrícia, e a coordenadora pedagógica, Silvia, que sempre foi aliada da diretora. Bem, professor Santos, começou Patrícia, folheando alguns papéis, li sua defesa. Muito eloquente, mas não muda o fato de que temos reclamações sérias sobre seu comportamento. Gostaria de saber especificamente quais comentários eu teria feito e quando, respondi, mantendo a voz firme. Como já disse, não posso revelar detalhes para proteger a privacidade dos pais. Mas posso pelo menos saber as datas, para que eu possa me lembrar do contexto das aulas. Silvia se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Era óbvio que ela sabia que aquilo era injusto. Patrícia suspirou dramaticamente. Olha, professor, vou ser direta.
Esta escola precisa de uma renovação. Seus métodos de ensino são ultrapassados. Os pais querem professores jovens, dinâmicos, que usem tecnologia. Meus alunos sempre tiveram excelentes resultados nas avaliações. Rebati. Resultados não são tudo. É preciso modernidade, inovação. Ela se recostou na cadeira com ar superior. Sinceramente, acho que seria melhor para o senhor procurar oportunidades em outros lugares. Escolas públicas, talvez, onde seus métodos tradicionais seriam mais apropriados. O comentário sobre escolas públicas foi um golpe baixo e ela sabia disso. Mas foi exatamente o que eu precisava. Ela tinha acabado de demonstrar seu preconceito e arrogância de forma clara. Então as acusações de comentários políticos não procedem? Perguntei, fingindo resignação. Bom. Ela hesitou por um segundo, houve alguns relatos, mas o principal problema é mesmo a necessidade de renovação do quadro. Perfeito. Ela havia admitido que as acusações eram falsas e revelado o verdadeiro motivo. Me demitir para economizar dinheiro. E se eu me recusar a pedir demissão? Seu sorriso ficou ainda mais cruel. Então terei que tomar medidas mais drásticas. Posso encontrar outras razões para sua demissão. Atrasos, faltas, desempenho inadequado. Sempre há um jeito. Era uma ameaça clara de fabricar evidências contra mim. Tudo gravado em alta qualidade. Entendo, disse eu, me levantando. Preciso de alguns dias para pensar. Claro. Mas não demore muito. Minha paciência tem limites. Saí da sala com o coração acelerado, mas também com uma sensação estranha de empolgação. Eu tinha tudo o que precisava. Naquela mesma tarde, procurei um advogado especializado em direito trabalhista. Dr. Roberto Ferreira ouviu a gravação com interesse crescente. Professor, isso é ouro puro, disse ele, sorrindo. Ela admitiu que as acusações são falsas, revelou o verdadeiro motivo da demissão e ainda ameaçou fabricar evidências. É um caso clássico de assédio moral e demissão discriminatória por idade. O que podemos fazer? Várias coisas. Primeiro, vamos protocolar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Segundo, podemos entrar com uma ação trabalhista pedindo reintegração e danos morais. E terceiro, ele fez uma pausa dramática. Podemos tornar isso público. Público como? A imprensa local adora esse tipo de história. Escola de elite demitindo professor experiente para economizar dinheiro? Os jornais vão fazer uma festa. Mas eu tinha uma ideia melhor. Doutor, que tal se conseguíssemos mais evidências? Outras pessoas que ela tenha tratado da mesma forma. Dr. Roberto arqueou uma sobrancelha. Isso seria interessante. Mostraria um padrão de comportamento. Passei os próximos dias conversando discretamente com outros professores. O que descobri foi ainda pior do que imaginava. Nos últimos 2 anos, Patrícia havia demitido 7 professores experientes, sempre usando desculpas diferentes. Comportamento inadequado, métodos ultrapassados, conflitos com pais. Em todos os casos, os professores foram substituídos por recém-formados que ganhavam menos da metade do salário. A professora de matemática, Dona Teresa, que tinha 30 anos de escola, havia sido demitida por supostamente gritar com alunos. A de português, Ana Cláudia, por usar linguagem inadequada. Todos os casos seguiam o mesmo padrão. Acusações vagas, sem provas concretas, seguidas de pressão para pedir demissão. Mas a cereja do bolo veio quando consegui acesso aos registros financeiros da escola. Minha cunhada, que trabalha numa empresa de contabilidade, me ajudou a entender os números. A escola estava passando por dificuldades financeiras há 2 anos, exatamente desde a chegada de Patrícia. Aparentemente, ela havia feito investimentos arriscados em tecnologia e reformas luxuosas para impressionar os pais, mas que não trouxeram o retorno esperado. Agora precisava cortar custos desesperadamente, e a folha de pagamento dos professores era o alvo mais fácil. Armado com essas informações, voltei ao Dr. Roberto. Isso muda tudo, disse ele, analisando os documentos. Não é apenas um caso isolado. É uma estratégia sistemática de redução de custos através de demissões discriminatórias. Podemos transformar isso numa ação coletiva. E quanto à mídia? Tenho um contato no jornal local. A repórter que cobre educação vai adorar essa história. Enquanto isso, na escola, as coisas ficavam cada vez mais tensas. Patrícia estava claramente impaciente com minha demora em tomar uma decisão. Na sexta-feira, ela me chamou novamente. Professor Santos, já passou uma semana. Preciso de uma resposta. Ainda estou pensando, respondi calmamente. Pois pense rápido. A paciência dos pais está se esgotando. Recebi mais reclamações sobre você ontem. Mais mentiras, mas eu deixei passar. Quanto mais ela falasse, mais evidências eu teria. Que tipo de reclamações?
Dizem que você está parecendo desmotivado, que as aulas estão fracas. Ela inventava na hora. Olha, vou facilitar sua vida. Se pedir demissão até segunda-feira, posso dar uma carta de recomendação positiva. Caso contrário, o quê? Terei que tomar medidas mais severas. E aí não poderei mais protegê-lo de uma demissão por justa causa. Mais ameaças, todas gravadas. No fim de semana, a bomba explodiu. A reportagem saiu na primeira página do jornal local. Escola de elite demite professores experientes para cortar custos. A repórter, Marina Santos, havia feito um trabalho primoroso, entrevistando vários ex-professores e revelando o padrão de demissões discriminatórias. A gravação da minha conversa com Patrícia foi transcrita na íntegra, mostrando sua arrogância e preconceito. O impacto foi imediato. Na segunda-feira, cheguei à escola para encontrar um cenário caótico. Havia pelo menos 20 carros de pais estacionados na frente, e dava para ouvir discussões acaloradas vindo da recepção. Patrícia estava visivelmente abalada, tentando controlar os danos. Quando me viu, seu rosto se contorceu de raiva. Você fez isso, sibilou ela, me puxando para um canto. Você vazou aquela conversa para a imprensa. Não sei do que está falando, respondi com inocência. Não se faça de idiota. Aquela gravação só podia ter vindo de você. Talvez devesse ter pensado nisso antes de fazer ameaças e admitir que as acusações contra mim eram falsas. Ela ficou lívida. Você não imagina o que fez. Esta escola vai me processar por causa da publicidade negativa. Deveria ter pensado nisso antes. Naquele momento, a secretária se aproximou nervosamente. Diretora Patrícia, o presidente do conselho escolar está no telefone. Disse que é urgente. O rosto de Patrícia empalideceu ainda mais. O conselho escolar era formado pelos pais mais influentes da escola, aqueles que pagavam as maiores mensalidades e faziam as maiores doações. Ela se afastou para atender, e eu pude ouvir apenas fragmentos da conversa. Sim, senhor. Entendo a preocupação. Não foi bem assim. Posso explicar. Quando voltou, parecia ter envelhecido 10 anos. O conselho quer uma reunião de emergência hoje à tarde, disse ela com a voz trêmula. Você pode ter vencido essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. Ela estava errada. A guerra já havia acabado, e ela ainda não sabia. Na tarde daquela segunda-feira, a sala de reuniões da escola estava lotada. O conselho escolar, formado por 8 pais influentes, havia convocado uma assembleia extraordinária. Eu estava lá como testemunha, acompanhado do Dr. Roberto. Patrícia entrou na sala tentando manter a postura de sempre, mas era óbvio que estava nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ela colocou seus documentos sobre a mesa. O presidente do conselho, Sr. Eduardo Martins, um empresário respeitado da cidade e pai de 2 alunos da escola, abriu a reunião. Diretora Patrícia, estamos aqui por causa da reportagem publicada no jornal de ontem. As acusações são extremamente graves e prejudiciais à reputação da nossa instituição. Senhor Eduardo, posso explicar tudo. A imprensa distorceu os fatos. Aquele professor. Ela apontou para mim, gravou nossa conversa ilegalmente e tirou tudo de contexto. Dr. Roberto se levantou calmamente. Com licença, mas a gravação foi feita em legítima defesa. Meu cliente estava sendo coagido e ameaçado. Além disso, temos evidências de que este não é um caso isolado. Ele abriu sua pasta e começou a distribuir documentos. Nos últimos 2 anos, 7 professores experientes foram demitidos sob circunstâncias questionáveis. Todos foram substituídos por profissionais mais jovens e com salários significativamente menores. A senhora Carmen Oliveira, mãe de uma aluna do ensino médio, folheou os papéis com crescente indignação. Professora Ana Cláudia foi demitida? Ela dava aulas para minha filha mais velha. Era excelente. E o professor Fernando de Química também, perguntou outro membro do conselho. Meu filho sempre teve ótimas notas com ele. Patrícia tentava se defender, mas estava sendo encurralada. Vocês não entendem as pressões que enfrentamos. A escola precisa se modernizar, atrair novos talentos. Modernizar demitindo professores competentes para economizar dinheiro, interrompeu o Sr. Eduardo, sua voz carregada de desaprovação. Foi então que Dr. Roberto soltou a bomba final. Senhores, gostaria de apresentar também uma análise da situação financeira da escola. Ele distribuiu mais documentos. Como podem ver, a instituição vem enfrentando dificuldades desde 2022, principalmente devido a investimentos questionáveis em equipamentos de alto custo que não trouxeram o retorno esperado. Os números eram devastadores. Patrícia havia gastado uma fortuna em lousas digitais importadas, um sistema de som ultramoderno para o auditório e uma reforma luxuosa da sala da direção,
enquanto cortava gastos essenciais como material didático e manutenção. A estratégia para compensar esses prejuízos foi demitir sistematicamente professores com mais experiência e maiores salários, continuou o advogado. Uma prática não apenas ilegal, mas que compromete diretamente a qualidade do ensino. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, a senhora Carmen se levantou. Diretora Patrícia, pago uma mensalidade de R$ 3.000 para que minha filha tenha os melhores professores. Não para que a senhora economize dinheiro demitindo profissionais competentes. Eu também, disse Sr. Roberto Vasconcelos, pai de um aluno do 9º ano. Se eu quisesse educação barata, colocaria meu filho numa escola pública. Não que haja algo errado com escolas públicas, ele me olhou. Mas pago caro exatamente para ter qualidade. Patrícia estava claramente desesperada. Vocês não compreendem a complexidade de administrar uma instituição educacional moderna. Às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas. Decisões baseadas em preconceito e ganância não são difíceis, interrompi pela primeira vez. São simplesmente erradas. Senhor Eduardo bateu na mesa. Chega. Esta situação é inaceitável. Diretora Patrícia, o conselho perdeu a confiança na sua administração. Mas eu posso corrigir os erros. Posso reintegrar os professores, reavaliar as decisões. Tarde demais, disse Sra. Carmen. O dano já foi feito. A reputação da escola está manchada, professores excelentes foram humilhados e demitidos injustamente, e ainda por cima descobrimos uma gestão financeira irresponsável. Senhor Eduardo se levantou. Diretora Patrícia, em nome do conselho escolar, solicito sua renúncia imediata. Caso contrário, seremos forçados a demiti-la. O rosto de Patrícia ficou roxo de raiva e humilhação. Por alguns segundos, parecia que ela ia explodir, gritar, fazer uma cena. Mas então, talvez percebendo que estava completamente derrotada, ela pegou seus papéis e se levantou. Muito bem. Se é assim que querem, apresentarei minha renúncia amanhã. Antes de sair, ela se virou para mim com um olhar de ódio puro. Espero que esteja satisfeito com sua vingança. Não foi vingança, respondi calmamente. Foi justiça. Após sua saída, Sr. Eduardo se dirigiu a mim. Professor Santos, em nome do conselho, gostaria de me desculpar pelo tratamento que recebeu. Oferecemos sua reintegração imediata, com todas as garantias legais. E os outros professores? Todos os casos serão revistos. Pretendemos convidar de volta todos os profissionais que foram injustamente demitidos. 3 semanas depois, eu estava de volta à minha sala de aula, explicando sobre a Revolução Francesa para uma turma atenta e feliz em me ter de volta. Amanda, a aluna que havia perguntado o que estava acontecendo naquele dia terrível, levantou a mão. Professor, é verdade que o senhor gravou a diretora malvada. Risos pela sala. Amanda, não devemos chamar as pessoas de malvadas. Mas sim, às vezes precisamos nos proteger quando somos tratados injustamente. E ela foi embora para sempre? Foi. E agora temos uma nova diretora, a professora Helena, que vocês já conhecem. Professora Helena era a antiga vice-diretora, uma educadora respeitada que havia sido marginalizada por Patrícia. Sua primeira ação foi convidar de volta todos os professores demitidos injustamente. A maioria aceitou. Dona Teresa voltou para a matemática, Ana Cláudia para o português, Fernando para a química. A escola recuperou rapidamente sua reputação e qualidade. Quanto a Patrícia, soube por fontes confiáveis que ela tentou conseguir emprego em outras escolas particulares da região, mas a reportagem do jornal havia circulado bastante. Ninguém queria contratar uma diretora com histórico de má administração e demissões discriminatórias. Ironicamente, ela acabou conseguindo um emprego numa escola pública municipal. Não que houvesse algo errado nisso, como ela havia dito sobre mim de forma preconceituosa, mas a ironia era deliciosa. Dr. Roberto também conseguiu acordos financeiros favoráveis para todos os professores prejudicados. Além da reintegração, recebemos indenizações por danos morais e todas as verbas rescisórias que deveríamos ter recebido. 6 meses depois, encontrei Patrícia por acaso no supermercado. Ela estava visivelmente constrangida, tentando evitar contato visual. Mas eu me aproximei. Oi, Patrícia. Como vai? Ela me olhou com uma mistura de raiva e resignação. O que quer? Só dizer que não guardo rancor. Espero que tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Aprendi que professores velhos podem ser mais espertos do que parecem, respondeu com amargura. Não é sobre ser velho ou jovem. É sobre tratar as pessoas com respeito e dignidade. Ela se afastou sem responder, empurrando seu carrinho de compras com mais força do que necessário. Hoje, 2 anos depois, continuo dando aulas no Colégio São Francisco. A escola está mais forte do que nunca,
com uma equipe experiente e uma direção comprometida com a qualidade da educação. Aprendi que às vezes, quando somos encurralados por pessoas poderosas e arrogantes, nossa única defesa é a verdade. E quando usada estrategicamente, a verdade pode ser a arma mais poderosa de todas. Meus alunos ainda me perguntam sobre aqueles dias dramáticos. Uso a experiência como uma lição sobre injustiça, coragem e a importância de lutar pelos nossos direitos. Professor, Amanda me perguntou semana passada, se acontecesse tudo de novo, faria a mesma coisa. Pensei por um momento antes de responder. Amanda, espero nunca mais precisar passar por algo assim. Mas se precisar, sim. Sempre vale a pena lutar contra a injustiça, mesmo quando parece que não temos chance de vencer. Ela sorriu, satisfeita com a resposta. E eu sorri também, porque sabia que havia ensinado a ela e aos outros alunos muito mais do que qualquer livro de história poderia ensinar. Que a justiça vale a pena, que a verdade sempre prevalece, e que às vezes, os professores mais velhos têm algumas lições que não estão nos currículos escolares.